Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao primeiro podcast Recrutador Digital. Hoje a gente recebe aqui o André Pascoal, grande amigo, trabalha na área de tecnologia, com vendas, enfim, um cara sensacional. Vai conversar com a gente sobre a jornada de experiência, né, do colaborador, do onboarding ao offboarding, né, desde o momento ali de atração do colaborador até o desligamento desse colaborador num processo, numa jornada focada em experiência. André, seja muito bem-vindo. A apresentação está contigo. Grande Gabriel Santa Rosa, é um prazer estar com você aqui, cara. Um grande amigo, um cara que eu aprendi muito aí nessa troca, né, entre RH, produto, tecnologia, vendas, um grande parceiro de jornada. Eu te agradeço demais o convite. E principalmente para falar sobre um tema como esse, né? Porque minha experiência com tecnologia começou no âmbito da comunicação interna, quando lá atrás a gente percebeu que, de fato, o feedback, né, os processos ali estruturados de comunicação ajudavam no engajamento do colaborador e, portanto, na leitura, né, dessa representação para a organização. Ou seja, o engajamento gera, com certeza, uma série de benefícios para a empresa, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre eles. Mas quando a gente olha pela ótica da experiência do colaborador, a coisa fica mais interessante, porque daí é possível, né, acompanhar os principais fatos da jornada de experiência do colaborador, olhando no detalhe, né, e continuando com o feedback como ponto de partida. Então, minha apresentação, assim, ela evolui, né, da comunicação interna para as ferramentas de performance e engajamento, e eu espero poder trocar com vocês essa experiência aí no mais alto nível com o meu grande amigo Gabriel. Valeu, André. Seja bem-vindo aí. Acho que a ideia no podcast é a gente sempre fazer uma conversa sem muito roteiro mesmo, mas aprofundar aí o tema que a gente trouxe. Acho que a gente pode começar conversando sobre essa transformação da comunicação interna nos últimos anos, né? E como é que você conecta comunicação interna, engajamento, performance com a experiência do colaborador. Como é que essa sopa de palavras hoje ela está conectada nas empresas? Então, Gabriel, imagina um framework, assim, né? Um framework não, imagina 3 colunas, assim, de processo, onde a gente vai dividir cada coluna em uma visão, né? Usando o feedback como lente, né? Então, na primeira visão, você tem o feedback 1 para 1, né? Aquele feedback que é construído entre as relações humanas. Então, independente de hierarquia, né? De cargo, de projeto, você tem um canal aberto de comunicação com os seus colegas, com as pessoas que você interage no dia a dia e tal. Esse nível de feedback ele foi institucionalizado pela plataforma de comunicação colaborativa, né? Claro que muito antes, na vida social, né, as redes sociais já fazem parte aí do contexto há muito mais tempo do que como canal de comunicação interna. Mas no contexto organizacional, a gente viu as intranets evoluírem, né, abrirem camadas de colaboração, começarem a ouvir colaboradores, até que os colaboradores viraram aí promotores de produtores de informação, né, guardiões aí de boas práticas, da cultura e tudo mais. Esse modelo de feedback, originado pela troca, né, pelo 1 para 1, ele também evoluiu para um contexto de desenvolvimento. Ou seja, então a gente está falando de trocas, né, de feedbacks, e agora a gente está colocando um incremento de feedbacks que ajudem as pessoas no desenvolvimento humano. Então, as inovações que a gente vê nesse sentido são, por exemplo, as competências que antes, né, eram usadas no processo de avaliação, cruzando ali com resultados, né, com desempenho, elas hoje vêm para um processo de desenvolvimento. Ou seja, as competências são o drive, né, que o RH utiliza
para que as pessoas, no 1 para 1, tenham um direcionamento sobre o que avaliar naquele colega de relação do dia a dia. Então, esse primeiro frame é muito legal porque ele demonstra, né, a principal evolução, ou melhor, a conexão da comunicação interna com o processo de desenvolvimento, usando o feedback como insumo, e a gente continua para os outros 2 frames, né, no central ali, o feedback como instrumento de gestão, ou seja, o líder solicitando feedbacks sobre seus liderados, usando para isso uma rede de relacionamento conhecida, né, do seu liderado, e solicitando feedbacks estruturados, né, com uma série de métodos, a gente conhece vários deles, SCI, SKS, tantos outros. E no terceiro frame, o feedback institucional. O feedback institucional aplicado à jornada de experiência do colaborador. Então, imagina uma organização preparada para ouvir as pessoas sobre os principais fatos que impactam a jornada de experiência do colaborador. Por isso, a gente comenta muito sobre o onboarding e offboarding, porque você tem um processo de recrutamento estruturado e muitas vezes você não consegue tangibilizar qual é o benefício disso ou quais as oportunidades de melhoria disso. Então, o feedback institucional, quando aplicado a essa etapa do processo, ouve o candidato, ouve a experiência do candidato. Não só o candidato que ingressa na jornada de experiência, né, que é contratado, como também o candidato que não é contratado. Porque ele vira um ativo ali da companhia e a gente consegue, naquele momento, capturar essas experiências através de pulsos, né, pesquisas aprofundadas. E essa lógica se aplica às outras fases da jornada, como integração, o próprio engajamento dele na companhia, desenvolvimento, desempenho, né, performance, no caso, depois o desligamento. E engraçado que, para nós, a jornada de experiência não termina no desligamento, porque a gente trabalha a reputação, né? E aí conecta toda a questão de employer branding para ajudar a companhia a se posicionar nesse mercado. Lembrando que o ponto de partida foi o feedback institucionalizado. Legal, André. Pô, muito bacana. Quando você falava, fiquei pensando aqui em vários pontos, né? Um deles, a própria questão, que eu acho que hoje, né, já é batida, todo mundo fala, enfim, mas acho que é importante trazer da transformação digital, né? E a gente sabe que a transformação digital é muito mais uma questão de pessoas do que propriamente de tecnologia, né? E quando você traz essa fala sobre o feedback, sobre o 1 a 1, como um insumo para esse processo de transformação, de construção, né? Na tua experiência com as organizações, como é que tem se dado esse processo de transformação a partir da geração desses insumos? Como é que a gente conecta isso com o negócio? Qual é o papel da tecnologia como mediadora de toda essa conversa? Gabriel, eu adorei sua pergunta, sério mesmo. Assim, esse é o paradigma, tá? E por que paradigma, né? A gente não é raro você chegar numa organização e comentar que você está trabalhando com uma inovação, um processo de performance, por exemplo, e que agora o feedback ele é democrático, ele é um direito de todos. Ele não é mais uma janela em setembro, né? Aquela coisa, puta, agora é o momento de feedback, ou seja, os outros meses não são o momento de feedback, né? E a gente quebra esse paradigma dizendo o feedback é democrático e contínuo, tempo real, as pessoas se desenvolvem através disso, né? Esse paradigma, ele é visto nas empresas, em algumas empresas, claro, isso depende muito da cultura, de uma forma, não vou dizer pejorativa, mas assim, desconfortável. Porque as empresas ainda sentem um receio de abrir esse canal de comunicação, né? De permitir que as pessoas falem sem que ela controle essa relação. Então, o papel da tecnologia e da transformação digital nesse processo é apoiar a organização nessa jornada. Porque a gente não pode negar que o colaborador que chega na empresa hoje, esse novo colaborador, ele não é o mesmo colaborador que chegava nas empresas na década passada, por exemplo. Esse cara que hoje vem para essa empresa,
provavelmente ele está saindo de uma outra empresa, qual ele já não suportou, talvez, ali, a pressão de uma cultura opressora, controladora, ou ele está começando uma jornada de trabalho e já tem os preceitos ali de uma cultura inclusiva, né? Comunicação na veia, transparência, tudo isso. Então, a gente busca, em primeiro nível, atender a essa expectativa, porque é ela que vai conduzir todo o processo de transformação. Acontece que no meio do caminho tem a organização, né? Tem as lideranças, tem o legado da tecnologia, tem aquele software que está há 15 anos implementado lá e que não faz o que precisa ser feito para democratizar o feedback. Então, para tentar assim, ser um pouco mais objetivo, né? A transformação digital ela começa no mindset, sem dúvida, e o ponto de partida do mindset é a gente respeitar, né? Respeitar os interesses daquelas pessoas que a gente está atendendo num processo de desenvolvimento ou de desempenho. Então, quando a gente democratiza o feedback, a tecnologia apoia de que maneira? Ela ajuda o colaborador no onboarding da situação, né? Por exemplo, o feedback é 1 para 1 e é dentro de um ambiente de segurança psicológica, né? Meu Deus, o RH fala, eu não vou controlar, não sei o que está escrito, o que estão falando. Não vai, porque o ambiente de segurança psicológica é justamente para as pessoas serem genuínas umas com as outras, sem se preocupar se o líder está ouvindo, se o RH tem cópia ou qualquer outra questão. E a tecnologia cria uma camada de suporte para isso que conforta o RH, porque, olha, a gente vai trocar um feedback através da tecnologia e estamos só eu e você nesse ambiente. Porém, o meu driver de avaliação são as suas competências que o seu RH determinou para a sua posição. Então, olha como isso se conecta de forma incrível, né? E aí a tecnologia traz um incremento de avaliação das competências, que é a maior inovação do processo de avaliação, que é substituir a régua numérica. Então, a gente entra aí com um estudo de Growth Mindset e inclusive, traz a metodologia de pesquisa da Carol Dweck para trabalhar o poder do ainda não. Então, sobre determinada competência do Gabriel, eu, André, posso opinar se ele é uma referência nesse tema ou ainda não. E esse poder do ainda não é o que coloca no Gabriel a sementinha do desenvolvimento. Porque, ao contrário disso, numa régua numérica, você leria o número com uma parte reptiliana do cérebro e buscaria, naquele momento, a tua defesa, a fuga, a justificativa. Porque é assim que acontece, e a pesquisa comprova isso, né? Que a avaliação numérica estimula esse desperdício de energia. Então, a tecnologia faz essa acabativa, né, colocando as competências como driver, e também na hora de dar um feedback qualitativo, coloca os templates à disposição do colaborador. Então, eu, André, tenho a opção de dar um feedback livre para você, mas eu posso usar N modelos. Posso usar o SCI, né, situação, comportamento, impacto. Posso usar o que a gente gosta muito aqui, que é o SKS, uma inovação também, que é o Stop, Keep, Start. Então, eu consigo dizer coisas que você precisa parar de fazer, ou continuar fazendo, ou começar a fazer. E aí, Gabriel, para deixar isso bem claro, assim, o que é mais incrível na cultura, né? Aonde que a tecnologia, ela solta essa mão, né? Essa guia. Quando o processo é institucionalizado ou ele entra no mindset, porque daí você não vai precisar mais da tecnologia para poder ter uma oportunidade de um para um, e você também não vai mais precisar da tecnologia para saber dar um feedback estruturado, porque você veio de um processo de aculturamento. Então, é dessa maneira que a gente hoje ajuda as organizações, né? Começando e estruturando isso com tecnologias que suportam, isso é bem importante, metodologia para poder capacitar, formar as pessoas e tornar esse processo fluido no ano, e depois soltando essa mão para que as pessoas possam, a todo momento, praticar essa nova cultura de alta performance. André, muito bacana. Gostei bastante do que você traz, né? Essa percepção de trazer uma fala sempre positiva, né? Não trazer, fala ali do número, né? De fato, uma escala ela traz a interpretação de que
a gente pode estar numa nota, né? Tá ali numa avaliação que não é a positiva, e isso reforça muito mais do que tudo aquilo que você, porventura, tenha de positivo, de bom em termos de entrega, né? Então, acho que isso faz muito sentido quando a gente pensa em todo esse modelo de avaliação de desempenho, de avaliação de performance que a gente enxerga como presente, como futuro, né, presente de algumas organizações, mas como futuro em termos de caminhada organizacional, pelo menos para a maioria das empresas no Brasil. Como é que você enxerga, de que forma a gente pode trazer esse processo de pulso, de feedback para o recrutamento, né? De que forma a gente consegue trazer para o recrutamento em todas as suas fases, né? Lá desde a atração, desde uma fase de aplicação de candidatura, até depois as fases posteriores, os testes e avaliações diversas. Como é que a gente pode trazer esse pulso, esse feedback para otimizar em tempo real o processo, né? E não sempre olhar para trás? Isso é possível hoje com a tecnologia que vocês trabalham? Tem algum case, alguma coisa que você pode contar para a gente? Boa. Gabriel, antes da gente entrar nesse assunto, que ele é bem importante também, encerrando lá, né, a questão do feedback 1 para 1, tem 2 detalhes que vale comentar a partir do que você disse também. Você falou da régua numérica, né, e da avaliação positiva ou negativa nessa perspectiva. Uma das maiores tendências numa avaliação de régua numérica é você ficar na mediana, né? Ou seja, sendo assim, usando um vocabulário até pejorativo nesse sentido, é você ser medíocre no processo de avaliação, né? De você ficar ali no meio para não tomar um partido que possa, de um lado, evidenciar algo que ainda não é tudo isso, ou denegrir, né, de forma transparente ali, algo que te incomoda. Então, o botão binário, né, a avaliação binária, ela estimula a tua tomada de decisão. Só que você consegue dizer um chegando lá de forma construtiva, né? Agora, se você disser 1 ou 2, você não está construindo nada, você está, enfim, impedindo, né? Então, e outra coisa que dá uma acabativa muito genial para esse processo, esse feedback 1 para 1 construído com esses algoritmos todos, né, ele é enviado para o colaborador como um presente de desenvolvimento. Então, a notificação do feedback ela é um envelope de presente. Ela resgata o feedback como presente justamente porque aquilo é uma opinião genuína de um colega teu que trabalhou contigo, que não está ali para expor tua opinião para tua liderança, para o teu RH, só dedicou alguns minutos do tempo dele para te dizer algo realmente importante para o teu desenvolvimento. Então, a dinâmica de dar e receber presentes também é gamificada na tecnologia que a gente utiliza hoje. Então, assim, para você receber ou abrir um envelope de presente, você vai precisar ter pontos, e para conquistar pontos, você vai precisar dar presentes e feedbacks para os seus colegas. Agora, entrando nessa questão que você comentou, né, sobre o pulso da companhia, especificamente ali no processo de recrutamento, né, e também essa visão preditiva, né, e não ao contrário disso, né, aquelas fotografias que são tiradas no passado, porque quando você vai olhar a fotografia já passou, né, e pior ainda, né, retratando dados ainda anteriores à fotografia. Então, como que a gente enxerga isso, né? O feedback institucional, né, ele é uma escuta contextual, né? Então, as pesquisas, elas são frequentes, são curtas e frequentes, né, feitas sob medida para as experiências específicas da jornada. Então, se a gente está falando da primeira fase da jornada, ali, que é a atração, a gente vai entender qual que é o contexto ali para poder pesquisar, né? Ou seja, quais os dados, quais as informações que eu necessito saber ali, né? Porque daí isso é o que conduz, né, o modelo de avaliação através das pesquisas Pulse por toda a jornada de experiência do colaborador, né? Esse feedback institucional estruturado através das pesquisas, ele gera dados,
predição e foco para as ações que de fato vão gerar impacto positivo para as pessoas e para os indicadores. Então, imagina o seguinte, né? Você tem uma pesquisa, e aí essa pesquisa, quando você recebe o resultado da pesquisa, a sua primeira preocupação é saber assim, ó, o que é importante para o indicador que eu estou medindo? Né? E não é raro as empresas escolherem ações erradas para tratarem. Não é errada do ponto de vista, né, se é bom ou ruim, porque se apareceu ali como um ponto negativo, vale a pena ser tratado. A pergunta é, o quanto isso impacta no indicador que você está trabalhando? Então, a tecnologia, ela ajuda a fazer essa segmentação e a te mostrar quais os pontos mais sensíveis que, portanto, vão impactar melhor o indicador e, por consequência, vão impactar positivamente a expectativa das pessoas, né? Então, quando a gente fala de dados preditivos, o que a tecnologia sugere? Ela faz uma análise de dados da tua pesquisa, comparada a pesquisas anteriores na tua organização, mas também comparada a centenas de milhões de dados que ela recolhe de outras pesquisas, de outras pessoas em outras organizações. Ou seja, essa criação de parâmetros, né, que a tecnologia propõe, ela diz o seguinte, olha, esse comportamento identificado no teu caso aqui já se desenvolveu assim em outras tantas pesquisas e isso daqui foi um fator que ocasionou alta rotatividade, né? Então o indicador consegue fazer uma comparação com turnover, ele compara com diversidade e inclusão, ele compara com efetividade, né? Efetividade da liderança, efetividade do processo, e ele traz um indicador consolidado de engajamento que também acaba reunindo, né, uma série de outros indicadores, e aí a gente está falando equilíbrio entre trabalho e vida, inovação, tantos outros, são milhares de dados. Então, o dado preditivo, para tentar responder de forma objetiva, ele é uma análise que utiliza o machine learning da tecnologia. Então, você vai se favorecer de uma análise, de um dashboard, né, que está lendo os seus dados e, portanto, indicando tratativas com foco naquilo que melhora o indicador, mas também está fazendo isso com uma experiência adquirida além da tua organização. Legal, André, quando você coloca essa questão da análise preditiva, né, de a gente conseguir trabalhar com dados em tempo real, porque a maioria das organizações, pelo menos na minha experiência, pode depois contar um pouco sobre a sua percepção, a maioria das organizações não fazem qualquer análise, qualquer avaliação sobre o processo. As que fazem, normalmente fazem ali um NPS ao final, né? Mapeia, faz o NPS baseado na jornada toda, né? E eu defendo já há algum tempo que a gente deveria avaliar cada etapa da jornada, cada ponto de contato da experiência, né? Para que a gente pudesse, de fato, entender o que ali está dando certo, que, né, pode ser, de fato, melhorado, aprimorado, né? E hoje a tecnologia nos permite, né? Acho que hoje a gente... o problema não é tecnologia. Talvez nunca tenha sido, né? Eu já enfim, acompanho tecnologia, sistemas há muitos anos, e a gente sempre discute em tecnologia da informação que a questão da própria tecnologia ela é superada na maioria das discussões. Vem aqui uma questão de cultura, né, de cultura organizacional, e hoje a gente fala muito sobre essa cultura analítica, né? Então, ter um time, ter pessoas, ter uma organização que seja data-driven, que saiba lidar com dados, que saiba interpretar, né? Porque, enfim, o dado ele é bruto, né? Mas é a gente que
traz ali um significado, que faz uma leitura daquele dado. Então, queria ouvir um pouco de você sobre essas questões. Você percebe as empresas já se conscientizando sobre essa importância de trabalhar uma cultura analítica, data-driven, nos seus processos, né, de forma geral, e se sim, onde você vê maior aderência a essas iniciativas? Você vê mais na parte de desenvolvimento, de avaliação, já enxerga isso também chegando no recrutamento? Como é que você está vendo isso? Gabriel, que incrível a gente olhar por essa ótica, porque, assim, recentemente até tem saído bastante matéria, né, apurada sobre o tema, porque, assim, as empresas estão falhando na adoção de tecnologia, né, nessa jornada de transformação digital. Mas aí vamos resgatar um pouquinho, né, o que impulsionou isso, né? Teve um boom aí de transformação digital que pegou o RH e falou, cara, agora você não tem mais escolha, você vai ter que transformar, né? E aí o RH tem sido a bola da vez desde então, porque, obviamente, né, o principal ponto de contato com as pessoas, então a gente volta naquele primeiro movimento que a gente falou lá, das pessoas chegarem nas organizações com essas aspirações, né? Ávidos aí por comunicação, por feedback, por participação na cultura, né? E só que assim, o dado que você gera a esmo, né? Pô, eu tô gerando dado aqui e não tem um fundamento, não tem uma meta, não compõe um indicador, né? E portanto não te serve para nada. Ele onera o teu RH, porque você fica com aquela sensação assim, tá, mas eu já meço, mas o que eu faço com isso, né? Então, quando você vai para uma estratégia de people analytics, né, ou de transformação digital de alguns processos, você começa a observar que existe realmente assim um mundo a ser desbravado. Eu acho que cada organização tem um momento, né, cada cultura, inclusive, tem uma abertura para esse tipo de tema. Agora, o que é importante a gente considerar? Tem um dado muito relevante, né, que é do Instituto de Produtividade Corporativa dos Estados Unidos, que é lá de 2015, já está um pouquinho até velho, né? Mas ele disse o seguinte, né, que foi observado que desde 2014 em diante, né, 10% das grandes empresas globais, né, cerca de 300 empresas globais, estavam abandonando os rankings anuais de performance do funcionário. Estavam simplesmente deixando de adotar essa prática que era, inclusive, né, que é até hoje em muitas organizações, um modelo tradicional. E aí teve uma edição da HBR, que foi inclusive em abril de 2014, ela trouxe à tona a seguinte pergunta, né? Faz sentido o que nós estamos fazendo? Ela perguntou, né? Ela provocou os RHs sobre isso. Então, veja, ali começou, na minha visão, né, uma provocação a essa zona de conforto, né? De você não medir, ou de você medir de qualquer jeito, ou ainda, né, de você não perceber qual que é o resultado disso que você está produzindo. Por exemplo, nessa mesma revista, tem uma matéria da Deloitte comentando que ela fazia coleta de dados com 65 mil colaboradores, né? Deloitte, 65 mil colaboradores, e eles fabricavam mais de 2 milhões de horas, né? Usavam, na verdade, né, mais de 2 milhões de horas fabricando formulários, alterando sistemas, fazendo reuniões e tal. E a conclusão era uma só: lacuna de produtividade. O dado não servia para nada. Agora, só uma brincadeira, imagina quanto custa a hora do colaborador Deloitte. Agora, multiplica isso por 2 milhões e você vai entender que, além da lacuna de produtividade, olha o prejuízo financeiro, né? Que a falta de orientação estratégica, que a falta da composição do indicador, que, na verdade, o suporte à transformação digital pode ocasionar se você coletar dados de qualquer maneira. Então, no caso da Deloitte, né, esse case demonstra ali, no caso deles, a decisão para um novo modelo. Eles institucionalizaram check-ins periódicos, né, conversas com foco em desenvolvimento ao longo do ano, e não mais somente numa reunião específica, numa janela do ano, né? Então,
pesquisas pulso e trimestral, porque daí tem um outro detalhe, né? O pulso é algo que você mede a todo momento. Então, fazendo justamente essa analogia ao pulso mesmo, a gente sabe através da pulsação se as coisas estão indo bem ou não, né? E uma organização que não se preocupa com isso no dia a dia, ou que deixa para se preocupar com isso em momentos específicos do ano, perde todas as oportunidades de melhoria. Então, quando a gente pega esse recorte do processo de atração, né, de recrutamento, de atração, de seleção, né, e até de integração, que é uma sequência lógica desse processo, a gente olha o seguinte: quando que eu vou olhar para isso? Quando esse cara chegar na organização e for impactado por uma cultura que talvez não seja tão inclusiva, ou quando eu descobri que eu perdi todo um dinheiro, né, de recrutamento, quando esse cara não consegue performar dentro da cultura ou desiste, né, do desafio. Então, a gente precisa ter a consciência de que você precisa, sim, olhar o modelo de atração, de recrutamento e de seleção com a particularidade do processo. E as pesquisas que são feitas nessa etapa, elas dão margem a um modelo, a uma cultura que vai se desenvolver no feedback 1 para 1, quando esse cara entrar na organização, vai se desenvolver no processo de avaliação, porque como a gente está vendo do caso da Deloitte aqui, foi feita uma substituição de modelo para check-ins periódicos, né, onde as conversas de desenvolvimento eram feitas ao longo do ano, justamente para que ao chegar no momento ali de realmente fazer a apuração da OKR, de preencher um formulário de avaliação, o gestor tivesse um histórico, uma consolidação de dados construída através de um dossiê estruturado que em primeiro nível, mostra para o colaborador o seguinte: cara, eu sei o que eu estou fazendo. Porque uma das maiores frustrações das pessoas é justamente o gestor não se lembrar, ou só se lembrar de fatos recentes dessa relação. E isso fica evidente nessa mesma matéria da HBR, quando a GE, precursora aí do modelo Ninebox, modelo tradicional, foi também pauta da revista, né, trouxe ali a seguinte informação, né? Nossa pesquisa de clima apontava burocracia, demora e injustiça. Olha só, se a gente for estudar, né, por que injustiça, por exemplo, a gente está falando disso, a gente está falando de um colaborador decepcionado com o modelo, porque ele só foi ouvido, talvez, em uma janela específica. Imagina agora esse mesmo colaborador tendo tido a experiência de um processo de recrutamento estruturado, ter sido recebido, acolhido por uma cultura inclusiva, ter tido voz, ter tido feedbacks constantes, ter tido oportunidade do feedback institucional através da pesquisa Pulse, e tendo chegado no modelo de avaliação, será que ele se sentiria injustiçado? As pessoas se sentem injustiçadas quando não são ouvidas ou quando são ouvidas de forma insuficiente para aquilo que elas acreditam ser o resultado que elas tenham produzido. Então, é um pouco disso, assim, eu estou trazendo alguns fatos, inclusive tem um material bacana para compartilhar, acho que a gente vai deixar alguns presentinhos aí para os nossos ouvintes, eu vou ter muito prazer em poder dividir essas edições aqui que inspiraram a gente na formação desse pitch, né, dessa opinião. André, acho que a ideia é essa mesmo, a gente vai deixar nos links ali, nos comentários, né, depois no podcast, todo o material que a gente está conversando aqui, as reportagens, enfim, tudo aquilo que a gente puder contribuir para essa discussão. Quando você traz toda essa fala sobre os dados, né, e como dados apoiam e suportam o processo decisório, não tem como a gente deixar de lado a discussão sobre a LGPD, ou mesmo para empresas que têm operação na Europa e nos Estados Unidos, as legislações de proteção de dados europeia e americana, que ainda vai tomando forma, né? Como é que você vê e como é que vocês cuidam, né, desse dado, né? Como é que isso está
dentro da plataforma sendo tratado. A empresa ela consegue identificar esse dado, né? Ele consegue saber de quem é, ou isso é percebido de forma agrupada ou anônima, enfim, como é que você tem visto as empresas também, de um lado, acho que deve ter uma preocupação delas, né, com toda essa questão de privacidade, mas também como é que eu consigo transformar esse dado que tem ali uma necessidade de privação de informação, mas trabalhar com ele dentro de um processo decisório organizacional que faça sentido e que traga valor para o negócio. É engraçado, né? Porque a gente está na onda da LGPD, e é só, 2021, né? Só que isso é tão antigo, cara. A Alemanha já faz isso desde 1970. Inclusive, a LGPD nada mais é do que uma consequência da GDPR, que é a lei europeia, né? Que rege aí a proteção de dados, que inclusive é muito mais rígida do que a nossa LGPD. E foi através dessa regulação, né, dessa lei GDPR, que o Brasil foi convidado aí a desenvolver os seus parâmetros e as suas leis, porque só assim poderia continuar realizando relações comerciais com esses países, né? Então, a gente está falando aqui de uma tecnologia originalmente americana, né, mas que é global, implementada em mais de 3 mil empresas do mundo. E aí vale um destaque, porque são as maiores empresas do mundo. A gente está falando de empresas como McDonald's, Airbnb, Nike e tantas outras, que certamente tiveram ali seus pré-requisitos, né, de proteção de dados atendidos pela tecnologia. Mas vale também a gente olhar pela ótica aqui do nosso mercado e entender o seguinte, né? Bom, a tecnologia ela é homologada para a organização no modelo de contratação SaaS. Então, você usa o software e opera a sua instância de dados ali dentro, né? Só que a tecnologia, ao coletar dados dos seus colaboradores, se compromete com a proteção dos dados, né? E com o anonimato da informação. Então, nada na tecnologia é evidenciado ao nível do usuário, né? Eu nunca vou saber, por exemplo, a opinião do André, mas eu vou saber a opinião do grupo pertencente, né, do André. Então, eu consigo, através desses agrupamentos, criar segmentações demográficas infinitas, porque eu posso entender, por exemplo, efetividade das lideranças através da leitura de dados do agrupamento daquele líder. E se o líder tiver menos de 5 liderados, ele não tem consolidação de dados. Então, é só a partir do 5º respondente que começa a se criar leitura de dados, né? Para que justamente seja preservada essa questão. E aí, quando você entende que a tecnologia é preparada para te formar dashboards, né? A partir de relatórios, inclusive relatórios granulares infinitos, né? Você consegue olhar para qualquer espaço da sua organização. Então, você pode pegar um indicador, por exemplo, de inovação e entender a satisfação ou a neutralidade ou a insatisfação desse indicador por departamento, por liderança, por squad, por projetos, nesse caso, né? Por tantos outros, né? Por país, por cidade, estado, região, por sexo, né? Por gênero, na verdade, por faixa etária, por tantas outras formas, e que o dado, né, que pertence ao usuário, aquela resposta individual, não faz o menor sentido, né? Porque ele só vai ser um dado de impacto para o indicador quando a maioria representar ali uma necessidade de atuação. E aí, Gabriel, fazendo também um paralelo a isso, a gente, na tecnologia, a gente celebra, né? Na verdade, a gente apresenta ações que precisam ser tomadas de imediato, porque elas impactam o indicador negativamente. Inclusive, existe um benchmark que te mostra, né, o quanto esse impacto é positivo ou negativo com relação à média global de companhias. Então, sei lá, aqui somos encorajados a inovar através de iniciativas mal-sucedidas. Você enxerga que isso é um fato crítico, é um fato mais crítico ainda no seu departamento de finanças,
E quando comparado a esse benchmark global, você é 31% negativo. Ou seja, um problema evidente a ser trabalhado e ponto final. Só que, de um outro lado, a tecnologia também evidencia pontos positivos que você precisa celebrar e manter. Então, aquela questão do NPS, né, do promotor e do detrator da cultura, também fica evidenciada. E você, quando está fazendo análises através de dashboard, consegue configurar isso por visões. Então, como seria, por exemplo, visualizar dados de um processo de recrutamento, né? Isso único e exclusivamente voltado àquela etapa da jornada de experiência do colaborador, onde você veria os dados consolidados te mostrando pontos de atuação, pontos de fortaleza, né, do processo, dados preditivos que estão impactando em diversidade, estão impactando em efetividade dos processos. Então, a gente está falando sobre isso e com todo esse respaldo, né, da GDPR, da LGPD, com certeza, e mais que isso, do conceito, né, de pulse com anonimato, aí, preservando a opinião individual dos colaboradores. E pensando na experiência do candidato, né, falando desses benches aqui que você traz, o que vocês já têm de mapeado nessa jornada, né? Já tem cases, dá para a gente contar aí alguma coisa alguma história, algum case legal que você lembra, vivenciou e estudou pensando na jornada de admissão? Gabriel, esse tema ele é sensível pelo seguinte aspecto, né? Cada empresa tem o seu programa de recrutamento, né? E aí usa, obviamente, suas tecnologias, tem suas metodologias. Então, o case não se caracteriza aí para nós, né, por essa ótica, porque a gente atende a qualquer cultura, né? O que eu destaco assim como fundamental é que tenha, né, uma parceria com um especialista, né? Porque a gente sabe que isso não dá para ser uma obrigatoriedade do time de RH. Isso onera o cara do RH e coloca ele como operador de um processo, quando na verdade ele deveria ser o estratégico do processo. E o RH sofre isso há tanto tempo, né? São tantos os processos em que ele precisa colocar a mão na massa, só que a transformação digital vem trazendo justamente esse benefício, né? De ir ajudando o profissional de RH que adere a tecnologias e a consultorias a sair dessa linha operacional, a voltar ou a ocupar a posição que lhe pertence ali no estratégico. Então, para nós, assim, o maior benchmark, né, a maior referência, o melhor caminho para o case é que ele invista na consultoria de suporte ao processo, né, que ele tenha a confiança aí de empresas especializadas para ajudá-lo nessa trajetória. E aí, onde fica a parte do benchmark, né? Imagina que, assim, as pesquisas que você vai realizar, elas estão prontas. E elas são múltiplas metodologias. Então, hoje, se você contrata um instituto de pesquisa, você está refém ao viés daquele instituto, né? E ao modelo de trabalho que ele vai realizar com você. A tecnologia, ela tem um benchmark global justamente para te dizer assim, ó, o que tem dado certo nas maiores empresas do mundo, né? Qual o caminho que você pode seguir, inclusive com as opções de seguir na íntegra um formulário de pesquisa que já deu certo, personalizar minimamente esse formulário com a tua realidade ou construir algo do zero. Você tem esses três caminhos. Mas o que eu coloco como case de sucesso aqui é justamente o fato das empresas poderem consumir um portfólio de pesquisas já estruturadas pelos maiores especialistas do mundo. Então, a gente está falando assim que Carol Dweck, Jacob Morgan, Simon Sinek, e tantas outras celebridades aí, incluindo institutos especializados, cientistas de pessoas, de dados, de desenvolvimento humano, que olham para esse tema com frequência e criam pesquisas que vão ajudar as organizações a medirem aquilo que é relevante para os indicadores que são relevantes para o negócio. Então, você tem pesquisas que são automatizadas, por exemplo. Você consegue criar
toda uma trilha de automação de pesquisa para a jornada de experiência do colaborador. Então, o cara entra no processo seletivo, ele já recebe um pulse ali de 5, 6, 7, 10, 15 perguntas, de um formulário que foi sugerido a você com base nesse benchmark da comunidade. Ele percorre a trilha, né, de experiência recebendo pulsos automatizados, então por tempo de casa, ele recebe até a pesquisa de desligamento de forma automatizada. E você, no meio do caminho, coloca pesquisas sobre a efetividade do processo de avaliação, performance, desempenho, né? E você também, num terceiro nível aí do âmbito de pesquisa, mede o engajamento com pesquisas aprofundadas, com pulse, com diagnósticos após o pulse. Então, imagina fazer tudo isso daí com um único método de pesquisa. Ou imagina fazer tudo isso daí sem saber produzir pesquisa. Cada pesquisa você vai ter que contratar um especialista, um instituto. Então, acho que esse é o benchmark, esse é o case que eu trago como sucesso das organizações que usam a metodologia de pesquisa como instrumento de gestão. Legal, André, bacana pela tua contribuição, acho que ela foi bem interessante para a gente refletir sobre todos essas questões que de alguma forma têm provocado aí a gestão, né? Tecnologia, processos, pessoas, negócio, como é que a gente coloca, né, todas essas variáveis para trabalhar de forma conectada, extrair dados e a partir dessa análise de dados a gente melhora, né, a gente incrementa, a gente inova o negócio, né? Especificamente aqui a gente conversando e pensando sobre essa experiência do colaborador ali da atração até o pós-desligamento, né? Você falou ali que vai até depois do onboarding, né? Enfim, queria que você desse aí uma mensagem final para a galera, deixasse os seus meios de contato, suas redes sociais aí, se você quiser ser encontrado, fique à vontade, a bola está contigo. Gabriel, em primeiro lugar, assim, eu quero te agradecer a abertura, né? Porque, olha, é tão difícil a gente ter um espaço assim para poder comentar sobre as nossas experiências e percepções sem assim, vamos dizer assim, estar sujeito a um processo de vendas, a ter cuidados com aquilo que você vai apresentar e tal. Hoje aqui eu me senti livre para contar um pouco sobre minha experiência, uma jornada aí de 15 anos conversando com empresas. Eu postei, inclusive, recentemente um conteúdo que virou matéria de umas 6 revistas especializadas sobre o que eu aprendi depois de ter conversado com 200 empresas em um ano de trabalho, falando, né, sobre o futuro do trabalho, employee experience e transformação digital. Esse conteúdo também está disponível junto a outras informações no meu perfil do LinkedIn. Então, eu sou o André Pascoal e o meu perfil é bem facinho, né? É André Pascoal 1. Então, depois, se a gente conseguir deixar aí nos comentários, eu agradeço. Faço questão de trocar essa experiência com todo mundo. E aí, a minha mensagem final é assim: a gente precisa, a transformação digital, né? Ou melhor, a 4ª revolução industrial, que é o que a gente acaba dizendo, assim, ela é uma evolução da 3ª, que foi uma evolução da 2ª e da 1ª. Então, a gente não está aqui para mudar drasticamente o que a gente faz. A gente precisa, como profissional, honrar o nosso histórico, o que nos trouxe aqui, o aprendizado que a gente teve. Então, se a nossa organização hoje está formatada de uma maneira, é porque ela vem de um processo de evolução e cabe a nós entender qual é o próximo passo. Às vezes não é a 4ª revolução que você vai provocar, às vezes você ainda vai estar na 3ª. Então, honra o seu histórico, né? E não tenha medo de investir na inovação. Porque se tem uma coisa que pode te deixar para trás, inclusive no processo de recrutamento, é você não estar atento às tendências que estão sendo colocadas para você através da perspectiva do teu capital humano.
veja, a transformação digital não é uma coisa que o governo mandou você fazer, ou que o presidente quer porque viu em outra empresa. A transformação digital é uma necessidade para você atender em pessoas que convivem na tua cultura. Pessoas que não suportam mais não fazer parte, não serem ouvidas, não terem espaço, não terem voz, não terem oportunidades de desenvolvimento, ou não enxergarem essas oportunidades. Ou pior ainda, achar que o desenvolvimento é uma responsabilidade da empresa ou do líder, quando na verdade é de cada um. Então a minha mensagem é assim, não tenha medo da inovação, se abra para o novo, né? Converse com consultorias. Tem muita gente fazendo polonização de informação, né? Olha só, esse podcast aqui está trazendo opiniões de pessoas que são especialistas no tema, porque conversaram com mais de 200, 500 empresas. Então, eu acho que a minha mensagem é essa, assim, ao RH, ao profissional, né, que deseja entender melhor sobre isso. Converse, abra aí seu mindset para isso, ouça e desenhe um depara que seja coerente com o teu momento de vida, né, pessoal e profissional. Legal, André, porque quando você fala sobre essa questão da revolução 4.0, né, da transformação digital, eu acho que de alguma forma todo mundo se sente um tanto pressionado, né, por essa questão de inovar, da gente se comparar muito com o outro, né, e ter sempre o bem externo e tal. E isso que você fala é uma grande verdade. A maioria das empresas, principalmente quando a gente fala da pequena e da média, que é 90 e tantos % das empresas do Brasil, elas ainda estão entre uma revolução 2 ponto alguma coisa e a 3. Né? E eu fiz algumas semanas atrás um vídeo no YouTube que eu falava assim, olha, não dá para falar de recrutamento 4.0 com RH 1.0. A gente vai numa escada evoluindo, né? Não tem como a gente pular etapas, enfim, né? Tem como a gente acelerar. Eu acho que toda essa nossa conversa aqui é um pouco desse caminho do que a gente acredita que pode acelerar essa transformação, mas de fato não dá para pular, né? A gente vai colocar assim aqui as tuas redes sociais, aquelas que o LinkedIn e tal. Tem um trabalho muito legal que eu vou também colocar. Foi publicado, acho que umas 2, 3 semanas atrás, pelo Kepra Lab, que é um grupo muito bacana na área de inovação, cultura analítica, um índice sobre a maturidade analítica das empresas no Brasil. Um estudo bastante robusto que toca vários pontos sobre essa maturidade analítica, né? E acho que boa parte das conversas que a gente tem aqui, a hora que a gente lê os estudos, a gente vai se deparar com o que a gente conversou. E eu estou vendo lá no fundo, eu não sei se aquilo é um violão, eu não sei se ele está de enfeite ali, ou se você... Eu sei que o seu talento, você vende bem, você fala bem, conversa bem, mas músico mesmo, eu não sei se... Aí, ó, quero ver se você manja desse Paranauê aí. Ou se ele está só de enfeite. Só aqui tem 3, 4 cavaquinhos, um violão, tem de tudo aqui. Eu adoro, esse é meu lado B, né? Inclusive, deixo também meu Instagram à disposição, porque a gente precisa equilibrar a vida pessoal e vida profissional, e o home office trouxe esse benefício para a gente, né? Alguns gostam de trabalhar com os pets, né? E eu gosto de trabalhar com os meus instrumentos, eles me dão serenidade, me dão confiança, estimulam meu desenvolvimento intelectual a todo momento, mas eu ainda sou um aprendiz, assim, não vou arriscar nenhuma palhinha para você aqui, não. Não, você vai... Agora é aquela hora de você passar vergonha, você vai tocar ali uns 2 minutos antes da gente encerrar. Pessoal, queria agradecer aí vocês ouvirem o nosso bate-papo. Se inscrevam aí no podcast, a gente vai deixar os outros links de rede social e dos materiais que a gente conversou. E, André, boa sorte aí no cavaquinho. Acho que você sai melhor da tecnologia do que no cavaco, mas vamos ver um pouco antes da gente encerrar.
Um abraço. Legal. Adorei, viu? Fica com Deus aí, obrigado por tudo. Sucesso nessa tua empreitada de levada de conhecimento para o nosso mercado. Conta comigo, sabe que você tem aqui um amigo, um parceiro, um cara que vai te apoiar. E eu vou deixar o cavaquinho para aquelas conexões que eu fizer depois do podcast, aqui, interessadas no tema. Eu acho que a galera vai querer mais saber sobre o futuro do trabalho. Maravilha, então, mestre. Muito obrigado aí pela parceria, tamo junto. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.